Mundo Nerdovski de novo e Gabriel, você me garantiu que ia estar tudo pronto pra gente gravar agora. E tá tudo pronto. Aham. É só detalhes só. Detalhes. Só coisinhas. Tá, você pode chamar a vinheta, por favor? Pode vir vinheta. Ah, A vinheta tá em obra também. tá. Bom, já que é pra ser assim, então vai ser assim, é isso, né? Tá tudo certo, não sei se você tá reclamando. Não tô reclamando, mas... Finge que os caras não estão aí, eles falaram que não vão nem atrapalhar. Ah, então tá bom, então tá bom. Hoje, continuando aquela série, os filmes da minha vida, os filmes que me formaram, os filmes que me fizeram, e da primeira vez eu falei lá de Fuga de Nova York e O Enigma de Outro Mundo. Hoje eu queria falar de um filme que é muito querido pra mim e que talvez tenha sido o ponto zero da minha formação como fã de cinema, que foi Superman, o filme, né, o primeiro Superman, lá atrás, aquele com Christopher Reeve, dirigido pelo Richard Donner, com o Marlon Brando e tudo bem aí? Tá beleza? Tá tranquilo, tá bom. Com o Marlon Brando e o Gene Hackman, que foi o filme que basicamente é o blueprint de todo o filme de super-herói moderno até hoje. O que não significa que é um filme que não tenha falhas, tá? Então vamos voltar de novo um pouco no tempo. Superman, o filme estreou nos Estados Unidos em dezembro de 78 e ele chegou ao Brasil no começo do ano seguinte e eu assisti em fevereiro de 79 e meu pai me levou ao cinema, que era o Cine Guarani, em Salvador, que depois... Peraí. Opa. Tá bom o som aí? Precisa? Tá. Não. Enfim, eu fui assistir no Cine Guarani e foi lá que a minha história com o cinema começou. Eu lembro das pessoas conversando na fila do cinema que eles queriam assistir Superman, aquela coisa toda. E eu, no alto dos meus 5 anos de idade, eu vi aquilo e fiquei fascinado. E meio que defini minha vida de 3 formas. Eu sabia que eu queria ser jornalista. Eu sabia que eu ia trabalhar com super-heróis um dia, porque eu achava aquilo muito da hora. E eu sabia que cinema ia fazer parte do meu DNA para sempre. E engraçado que depois que eu assisti Superman, ficou comigo a imagem do Christopher Reeve voando como herói. Pra mim aquilo era fascinante. This year, Superman brings you the gift of flight. Nada mais que eu assistia relacionado ao herói tinha qualquer... Vamos, Sadowski, toca. Tinha qualquer consequência em relação a outros filmes que eu via. E foi um sucesso, foi o segundo maior filme lançado em 78, né? Em bilheteria ele só perdeu para Grease. Só que na época ele meio que falhou em começar uma moda de super-heróis no cinema. Por um motivo muito simples, a tecnologia não estava lá para poder criar aquilo que a gente via nos quadrinhos em tela grande. Demorou uma década para o Batman do Tim Burton fazer com que super-heróis voltassem a ser interessantes de novo, e mais uma década até Matrix mostrar que os efeitos especiais do cinema tinham alcançado a imaginação de quem criava os heróis do papel. Nesse bolo todo, o que é uma constante é o Superman do Christopher Reeve, que talvez seja o filme preferido de todo mundo que faz o filme de super-heróis, porque ele não é exatamente um filme de super-heróis. Ele é uma aventura romântica, ele é um épico que passa por décadas e décadas de história, e ele foi muito respeitoso com o Superman dos quadrinhos ao pincelar elementos da criação dele nos anos 30, do auge meio camp dele dos anos 50, até a modernidade que ele estava experimentando nos anos 70. Então, o primeiro passo dos produtores, que era o Ilya e o Alexander Salkind, né, pai e filho, foi garantir que o filme era um projeto sério, que eles não queriam fazer nada meio bobo como era o Superman dos anos 50 na TV, com George Reeves, ou meio kit demais como era o Batman do Adam West na televisão também. Então, para garantir isso, ele amarrou de cara 2 dos maiores nomes do cinema na época, talvez os maiores astros de cinema da época, que eram o Marlon Brando e o Gene Hackman. O Marlon Brando fazendo o papel do Jor-El, o pai do... Ganhou uma graninha fácil. Ganhou uma graninha fácil, porque ele trabalhou pouco e ganhou um recorde... ganhou um recorde na época de 3 milhões de dólares e uns trocadinhos. E o Gene Hackman, que era um dos maiores astros da época, ele tinha feito Operação França, era uma época de atores muito
comprometidos com o método, comprometidos com o que eles faziam. O Gene Hackman, ele entrou para fazer o Lex Luthor e ele não estava muito afim de fazer o Lex Luthor que a gente conhecia nos quadrinhos, né? Lex Luthor cabeludo, ele não queria usar uma peruca, ele não entendia muito o humor da coisa. E se você vê em retrospecto, Superman não é um filme que tem um roteiro muito amarrado. Isso porque o roteiro era um calhamaço de quase 200 páginas, que quando o Richard Donner entrou no projeto, ele falou, cara, isso aqui tá infilmável. Ele exigiu que o Tom Mankiewicz, que era um roteirista de James Bond, abraçasse o projeto, não pôde ser acreditado como roteirista, ele tá como consultor criativo do filme, e o Donner foi lapidando aquela bíblia que ele tinha até ter um roteiro que era agradável para ele. Eles estavam tentando fazer 2 filmes ao mesmo tempo, né, Superman 1 e 2, e quando ficou claro que o prazo não ia chegar nesse ponto, eles decidiram pegar o fim do segundo filme, usar no primeiro filme, que é o Superman girando a Terra ao contrário para voltar no tempo, que é um absurdo, mas que era um barato você ver isso no cinema. Eu acho que dá super certo. E depois eles resolviam como é que iam fazer o Superman 2. Nesse meio tempo, o Richard Donner ficou muito puto com os produtores, ele foi demitido, embora tivesse algumas cenas já gravadas. O Richard Lester, com quem eles tinham uma dívida desde Os Três Mosqueteiros, foi contratado para poder terminar o Superman 2, e foi o que eles fizeram, né? O Superman 2 é um filme meio Frankenstein, que tem um pouco de comédia, e curiosamente, Gene Hackman no Superman 2 nunca trabalhou com o Richard Lester. Todas as cenas dele foram as cenas que sobraram dirigidas pelo Richard Donner, e a gente vê que tem cenas que tem um dublê de costas muito canhestro, tentando falar com a voz do Gene Hackman de um jeito muito tosco. Não funciona muito bem. O Bryan Singer talvez seja um dos maiores apaixonados pelo Superman do Richard Donner que a gente já viu. Tanto que quando ele finalmente foi trazer de volta o Superman aos cinemas em 2006, com o Superman no Retorno, ele praticamente refilmou o filme do Donner passo a passo, né, beat by beat do roteiro. Então a narrativa ela é muito parecida. A ameaça que o Luthor traz também ela é muito similar. Não que o Superman no Retorno seja um filmaço e tal, mas é um filme pelo menos muito digno, né? Se não tivesse inventado o moleque lá, o filho do Superman, que criou uma barriga que o Bryan Singer jamais conseguiu consertar, porque o Superman dele com o Brandon Routh meio que morreu no Superman no Retorno. O personagem só foi retomado alguns anos depois com o Zack Snyder fazendo o Homem de Aço com o Henry Cavill no papel do Superman, que é o Superman que a gente viu agora em Batman vs Superman, que a gente viu em Liga da Justiça. Então a gente não sabe até que ponto o Henry Cavill vai continuar sendo o Homem de Aço nos cinemas. Mas tudo isso mostra a força do legado do primeiro Superman, do Richard Donner, que ainda é a base para quase todos os filmes de super-herói modernos. Homem-Aranha do Sam Raimi é muito similar em estrutura ao Superman do Richard Donner. O primeiro X-Men também, de certa forma, espelha essa fórmula de você criar um universo com um personagem superpoderoso. E meio que nesse tempo todo, mais de 20, 30 anos atrás, o Richard Donner e o Christopher Reeve continuam mostrando que um homem podia de fato voar. E foi ali que começou. A minha paixão por cinema, o meu ponto zero foi Superman no filme, por isso é um dos filmes que me fizeram. Excuse me. That's a bad outfit. Gabriel, eu vou terminar agora porque eu acho que os rapazes estão ocupados montando o cenário ainda. Ah lá, ligou até a geladeira. Esses caras aqui não estão me parecendo muito... Ragnarok aqui é a segunda parte da história que o Walter Simonson ele fez com o Thor. E é bizarra essa história aqui, porque se você ler Thor Ragnarok, não tem absolutamente nada a ver com o filme da Marvel, obviamente. Esse aqui é uma visão do Walter Simonson muito mais próxima da mitologia, muito mais próximo do que está sendo feito, que foi feito nos textos vikings normais, e é o final da história do Thor morto e como ele consegue recuperar os deuses de Asgard. A arte do Walter Simonson, para variar, tá incrível, porque ele foi o cara que desenhou as melhores histórias do Thor da Marvel de todos os tempos, e aqui ele dá uma visão dele um pouco fora da casinha. Então, se você leu a primeira parte, termina de ler a história com a segunda parte, que é incrível, vai lá na Comics e acha o seu Ragnarok volume 2, O Senhor dos Mortos. É isso, Gabriel? É isso, né? Olha lá.
Olha só, né? Foi certinho. Ah, vá! Olha que bonito, né? Vou ficar aqui olhando pra você. Então. Esse foi mais um Mundo Nerdovski e eu espero que até o próximo o cenário aqui fique pronto, né? E eu espero que o Gabriel tenha o dinheiro para pagar a galera dessa vez. Eu continuo aqui vestindo contra-grife para não ficar pelado na frente de vocês. Inscreva-se no canal, dê like nesse vídeo e quanto mais você faz isso, mais o YouTube vai perceber que você quer mais vídeos sensacionais do Mundo Nerdovski. Marca o sininho lá. Isso não é o sininho, mas você vai marcar o sininho lá. Ah, e dá uma olhada no meu blog também, lá no UOL, robertosadovski.blogosfera.uol.com.br. E quer ajuda aí, não? Tá tranquilo? Você sabe fazer alguma coisa? Eu sei falar. Isso você sabe. Eu vou encerrar então, tá? Porque o pessoal tem que trabalhar. Tchau, gente. Admitiu que o que ele faz não é trabalho, tá vendo? O que eu faço com isso? Sobe na vida.